E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara Garcia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like e me segue no Instagram, @LaraPGarcia. Eu dou várias dicas de fotografia e de edição de vídeo e hoje vou falar um pouquinho sobre fotografia de alimentos. Então, pra quem viu aí no meu Instagram, eu comecei a me aventurar aí pela fotografia de alimentos e eu tô entrando em contato com alguns restaurantes para poder produzir conteúdo para eles durante a quarentena. E hoje eu vou mostrar um pouco do backstage de uma sessão de fotografia que eu tô fazendo para uma loja de cookie e vou dar algumas dicas tanto de produção, da fotografia e de edição. Então eu tô muito animada para esse vídeo, vai ser muito legal, espero que vocês gostem. Então aqui vieram alguns cookies pra gente fotografar. Aqui veio outros, aqui é de blueberry. Aqui também é outro cookie tradicional deles. Aqui tem algumas coisas para compor o cenário, então gotinhas de chocolate e o adesivo. E mais cookie. E aqui tem o produto principal deles, que é a caixa, a cesta de Dia dos Namorados que eles vão vender. Então a gente vai fotografar isso hoje. Então vamos lá, acho que vai ser muito legal o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e bora tirar foto. É o cenário. Então uma dica é você utilizar os ingredientes que foram utilizados na receita daquele alimento para você conseguir compor o cenário. E outra coisa também interessante na sessão de hoje é que a gente não vai utilizar nenhuma luz artificial, a gente vai utilizar só a luz natural dessa janela aqui que tá vindo. Então eu não tenho LED, infelizmente, eu não tenho softbox, então eu não vou conseguir fazer com uma luz artificial. Eu acho que seria legal mostrar esse resultado usando a luz do sol como artifício de iluminação para a sessão de fotografias hoje. Então bora lá! Aqui eu vou fazer um stop motion dos mini cookies saindo da tigelinha e aí vamos ver como vai ficar. Agora eu vou dar 3 dicas para vocês de fotografia de alimentos para vocês conseguirem deixar as suas fotos ainda mais bonitas. A primeira dica é a composição. Como vocês viram, eu coloquei algumas gotinhas de chocolate, chocolate preto, chocolate branco e a palha que veio dentro da cesta de cookies para compor o cenário, para serem meus objetos de cena. Por que isso? Isso contextualiza ainda mais o cenário, ainda mais a fotografia. Então, por exemplo, eu estava fotografando doces, então fazia total sentido eu colocar algumas gotas de chocolate ali no cenário para compor. Então é muito importante que vocês tenham em mente qual tipo de alimento vocês vão fotografar para vocês conseguirem pegar objetos e ingredientes que se relacionem com ele. Por exemplo, nesse outro trabalho que eu fiz para uma loja de açaí, o grande diferencial deles era a granola, ou seja, feita de castanha, amendoim, granola em si, né? E aí eu peguei a granola que eles trouxeram e coloquei na composição, joguei ali em volta para dar essa profundidade e esse contexto ainda maior para a fotografia. E não só isso, eu também peguei algumas plantas e folhas que eu tinha aqui em casa para compor meu cenário. Por quê? O açaí é um alimento mais saudável, mais natural, então fazia muito sentido eu pegar alguma planta para transformar isso num cenário e compor ainda mais minha foto. E com isso a gente entra na segunda dica de fotografia de alimentos, que é a abertura do diafragma. O que é isso? A abertura do diafragma é um fator da fotometria onde você consegue alterar, ajustar a quantidade de luz que entra pela sua câmera, pela sua lente. Quanto menor a abertura do diafragma, mais luz ela vai entrar e, consequentemente, ela vai dar um aspecto de fundo desfocado, que é aquele famoso desfoque na fotografia. E quanto maior a abertura, menos luz vai entrar, deixando a sua imagem ainda mais escura. Esse grande desfoque, esse famoso desfoque na fotografia é chamado de bokeh. Então eu gosto de utilizar muito essa técnica na fotografia de alimentos porque eu consigo concentrar a atenção de quem está vendo a foto para aquele produto. Então, por meio da abertura do diafragma, eu consigo manipular para onde a visão
vai primeiro. Então, por exemplo, se eu colocar o foco bem cravado ali no alimento, ali vai ser o primeiro ponto que a pessoa vai ver ao ver aquela foto. E é isso que a gente quer, afinal a gente está fotografando a comida, o alimento. Então, por mais que eu coloque elementos de cena para compor o cenário, o foco vai estar sempre no alimento. E também vai dar um aspecto muito legal se esses elementos ficarem um pouco mais desfocados. Por exemplo, aqui, a palha ficou um pouco mais desfocada, o fundo também, e eu consigo concentrar a atenção de quem está vendo a foto para o cookie, para o produto. Com esse buquê, ou seja, com esse desfoque, eu também consigo dar uma profundidade maior para a fotografia. Então o fundo, por ser desfocado, ele fica mais distante. E ali o começo também, então parece que tem 3 planos. Então isso torna a fotografia ainda mais interessante. E por fim, a última dica está na parte da edição, que é: você não pode alterar nenhuma cor do alimento, porque você está fotografando aquela comida. Então a pessoa que for ver aquela foto, ela tem que saber exatamente como que é aquele alimento. A dica é: não altere muito a matiz das cores, altere mais a saturação e a luminância, que você consegue dar um foco maior ou alguma vibração maior para uma cor específica, mas não de fato alterar a tonalidade daquela cor. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu editei as fotos dos cookies. Primeiro eu editei ali a exposição, fotometrei mais ou menos no Lightroom e passei ela para o celular. Por quê? Porque eu gosto de editar no aplicativo do Lucas Pinhel, Leica Pro. Porque lá tem presets maravilhosos, eu amo aqueles presets, eu amo os efeitos que eles têm. Então fica aí também uma dica de aplicativo para você que quer aprender a editar fotos. Eles têm vários presets profissionais lá para qualquer pessoa conseguir editar uma foto com qualidade. Pronto, então aqui a gente tem as fotos que eu selecionei. São só algumas e eu vou alterar aqui, fotometrar um pouco, editar aqui as coisas básicas no Lightroom e depois, como eu disse, passar para o celular para editar, colocar algum filtro no aplicativo Leica Pro. Como eu disse na dica 3, o interessante é você não modificar a cor do alimento. Então aqui eu vou aumentar um pouquinho a temperatura. Eu gosto de colocar o branco e preto pra cá porque ele dá um contraste muito mais bonito do que se eu mover o contraste em si. Tá vendo que aqui que é a matiz, aqui você tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, o cookie tá um pouquinho amarelo, eu quero trazer ele mais pro laranja. Mas não de fato alterar significativamente a tonalidade. Mas eu quero dar só um realce, então, por exemplo, pra cá. Mas imagina se eu trouxesse pra cá, ele tá ficando verde, ou pra cá, tá ficando muito vermelho, né? Então tem que tomar cuidado com isso, fazer alterações sutis. Aqui tá o antes e depois. Então, vendo que eu fiz apenas algumas alterações de cor e disposição, ele tava com uma temperatura muito fria, eu trouxe ele mais pro quente. E abri aqui o aplicativo Leica Pro, né, onde tem vários packs de preset de vários fotógrafos muito fodas. E aí eu sou assinante, então eu assinei todos os presets. E aqui você vem e tem diversos estilos, então você pode se aventurar aí na edição de fotografia por meio de presets de fotógrafos profissionais. Aqui eu tenho uma lista dos meus favoritos para essa sessão. Então aqui eu já vi que esse aqui fica bem legal, esse Arctic Life. Então você vem, aplica e pode ver o antes e depois. E também esse Emerald. Eu vou utilizar o Emerald mesmo, então eu venho, posso também fazer algumas alterações aqui de cor. Vou só aumentar a nitidez um pouquinho mais. Prontinho. E aí eu venho, copio e colo para as diversas fotos. Então aqui como ficou antes e depois. Aqui antes e depois, aqui eu vou dar um pouquinho mais. E diminuir um pouco o realce. E também vou mostrar pra vocês como que eu fiz a edição desse stop motion aqui. Eu tenho as fotos que eu tirei uma em uma, tirando cada cookie, deixei num tripézinho, então por isso que tá estável. Quando importa que as fotos pro Final Cut, ele fica com 4 segundos cada foto. Eu normalmente coloco aí, quando eu faço um stop motion, 5 a 7 frames por segundo. Então é bem menor do que isso, bem mesmo. Mas pra facilitar um pouquinho, o que eu faço? Eu seleciono tudo, tem que só garantir que tá na ordem certinho, né? Então aqui tem que estar realmente seguindo a ordem cronológica das fotos. Aí eu seleciono tudo, clico com o botão direito
Então, Ctrl e clico. E aí clico aqui em New Compound Clip, que ele vai juntar essas fotos, né? E aí eu venho aqui em Fast e coloco em 20%. E aí ele vai ficar mais ou menos assim. Então eu posso copiar, colar ele aqui no final e fazer um reverse clip, para ele ficar indo e voltando. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistirem, espero que tenham gostado das dicas também. Então, se você tem alguma dica de fotografia de alimentos, comenta aqui embaixo, ou sugestões de próximos vídeos. Eu tô postando alguns trabalhos que eu tô fazendo nessa quarentena de fotografia de alimentos no meu Instagram. Então, se você ainda não segue, segue lá, @LaraPGarcia. Já tirei foto de restaurante árabe, hamburgueria, cookie, restaurantes mais saudáveis, que ficou muito legal também. Então vão lá, deem uma olhada e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E se inscrevam e até o próximo vídeo.